Seja bem-vindo ao canal Vem de Humanas. Aqui é a professora Natália Besaggio, abordando com você temas de história, geografia, sociologia e hoje, especialmente, a gente vai começar a abordar alguns temas específicos para a prova do Enem. Então, se você vai fazer a prova do Enem, a gente vai aqui nesse canal, a partir de hoje, abordar alguns temas que são essenciais para você se dar bem na prova. Hoje a gente vai começar falando sobre os povos nativos da América, mais conhecidos como os índios brasileiros. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história, segura esse vídeo aí. Bom, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, diferente do que se pensava, o Brasil não foi descoberto. Isso porque os indígenas, os nativos, já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Erroneamente, chamamos os povos nativos de índios. E esse é um termo problemático, apesar de que ele continua sendo usado. Por que ele é um termo problemático? Bom, primeiro que quando Colombo chegou aqui na América, ele chamou os nativos de índios, achando que ele tinha chegado nas Índias, quando na verdade ele chegou na América. Segundo, que o termo índios é um termo que engloba vários povos diferentes, várias tribos diferentes, em um único nome, um único termo. Por isso é mais legal a gente falar povos nativos da América, povos nativos do Brasil, povos nativos do México. Seria uma terminologia mais adequada. De qualquer forma, a palavra índios provavelmente vai continuar aparecendo para você. Pois bem, há uma estimativa de que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a gente tenha tido entre 2 e 5 milhões de nativos habitando o território brasileiro. É isso que eu já ia te alertar para isso. Estamos para base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão para base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Nativos esses que acabaram sendo mortos em grande quantidade pela presença dos colonizadores. Não só por conta das armas de fogo, mas também, por exemplo, pelas doenças trazidas lá da Europa para com as quais os índios não tinham imunidade. Por exemplo, a varíola. Vale ressaltar que esses povos eram muito diferentes entre eles. Primeiro, os povos do Brasil eram diferentes dos outros povos ou índios nativos da América, como por exemplo os incas do Peru ou os astecas do México. Outra coisa, aqui dentro do Brasil nós tínhamos diferentes tribos indígenas. Muitas delas, inclusive, eram tribos rivais, tribos que brigavam entre elas. Por isso que é difícil a gente falar só de um termo para englobar todos esses povos. De qualquer forma, como eu disse para vocês, nós tínhamos dezenas, centenas de tribos diferentes aqui no Brasil. Basicamente, para tentar classificar todas essas tribos, elas foram divididas em 2 grupos, o grupo Tupi-Guarani e o grupo G. Quando os portugueses chegaram no litoral, geralmente eles se encontraram com os povos Tupi, que eram povos mais amistosos, mais amigáveis. Por outro lado, no interior do Brasil, no sertão do Brasil, era mais comum encontrar os povos G. Vale lembrar que os Tupi e os G estavam em estágios de desenvolvimento diferentes. Por exemplo, enquanto os Tupi-Guarani geralmente dominavam a agricultura, a cerâmica, a fabricação da rede,
extrair o veneno da mandioca brava para poder fazer, por exemplo, a farinha de mandioca, eram técnicas que os Tupi-Guarani dominavam. Já os G eram povos seminômades. Eles muitas vezes não conheciam uma agricultura avançada, tinham uma agricultura mais rudimentar, mais rústica, e por isso viviam da caça e da coleta. E também, como eram povos seminômades, viviam em correrias pelo sertão do Brasil. É por isso que a gente diz também que é muito mais fácil estudar os povos Tupi-Guarani. Como eles se fixavam mais e como eles já tinham, por exemplo, o desenvolvimento da cerâmica, esses povos deixaram um maior número de vestígios arqueológicos, fontes históricas, e por isso é mais fácil de estudá-los. De uma forma geral, esses povos indígenas do Brasil, ou povos nativos do Brasil, como você preferir, tá? Eles se organizavam de uma maneira a dividir os trabalhos entre homens e mulheres. Então, por exemplo, os homens geralmente faziam o preparo da terra, tiravam a mata, tá? Para poder plantar. Já as mulheres eram aquelas responsáveis pelo plantio e pela colheita. Os homens cuidavam da caça e da pesca, as mulheres de atividades como cestaria, cerâmica, enfim, todas essas atividades. Então, havia uma grande divisão de tarefas dentro das tribos. Vale dizer que os povos nativos do Brasil não tinham hábitos parecidos com os europeus. E isso vai desde tomar banho todos os dias, porque os indígenas moravam numa região tropical, diferente dos europeus que vieram de uma região fria, até o fato de que, por exemplo, muitas tribos praticavam a poligamia, ou seja, um homem tinha várias esposas. Isso era comum entre os indígenas brasileiros. Levante a mão, joga a mão pro céu e diz, vai safadão! Outra coisa, esses índios do Brasil, assim como todos os nativos da América, não praticavam a religião cristã, católica e depois protestante. Na verdade, as religiões nativas eram inspiradas em forças da natureza. Então a gente pode dizer que havia uma grande diferença entre os costumes e a religião europeia e os costumes e a religião indígena. Vale dizer que depois da chegada dos portugueses, boa parte desses nativos acabaram sendo escravizados ou a fazer trabalhos forçados para os portugueses e para os europeus de uma forma geral. Isso também é um fato que contribui para o desaparecimento não só das tribos e dos povos indígenas, mas também dessa cultura. A gente costuma dizer que é um processo de aculturação, já que a cultura e a religião dos povos indígenas muitas vezes não eram aceitas pelos colonizadores europeus. Isso não quer dizer que nós não trouxemos hábitos indígenas para os dias de hoje. Acabei de falar para vocês do banho diário. Além disso, o consumo da farinha de mandioca, por exemplo, a tapioca, o consumo do milho e das receitas derivadas de milho, tá? O consumo da mandioca, o uso da rede, o banho diário que nós já falamos, o consumo da erva mate, o fumo, tudo isso foram hábitos herdados dos povos nativos do Brasil. Isso sem contar que na nossa língua, que é a língua portuguesa falada aqui no Brasil, nós não temos somente o português. Nós temos também a mistura com palavras de origem indígena, como por exemplo jacaré e jabuticaba. Apesar desses indígenas do Brasil e da América como um todo terem sido dizimados pelos europeus, a gente pode dizer que ainda hoje a cultura e a força desses povos se encontra disseminada na população brasileira e em território brasileiro. Ainda bem, viva os povos indígenas, viva a nossa cultura ancestral.
Bom, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, curte esse vídeo e compartilha com a geral. Um beijo e a gente se vê na próxima.